pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e o vlog de hoje é um vlog que eu tô muito empolgada e assim, tô repensando se é o momento certo pra isso, mas eu vou tentar e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou tentar ler por 24 horas e vamos ver quantos livros eu leio em 24 horas e vamos ver o que vai acontecer, se eu vou aguentar, se a minha cabeça vai pifar. Mas enfim, eu estou muito empolgada, faz muito tempo que eu quero fazer esse vlog e eu acho que agora seria um momento legal, porque daí eu aproveito e leio alguns livros que já estão na minha TBR. E enfim, por que não? Então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Eu vou tentar ler por 24 horas e ver quantos livros eu leio em 24 horas. Eu pensei em começar com A Vida Invisível de Ed La Rue, da Vi Schwab, já que no vídeo da minha TBR de setembro, que eu escolhi através do TBR Jar, que eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá ver, teve gente que comentou que seria legal fazer vlog de leitura, então eu já tava querendo e vocês só me incentivaram. Então, é isso. Então, lembrem de deixar o like aqui nesse vídeo, porque me ajuda muito, me incentiva, todas essas coisas. Se inscrevam no canal, porque também me ajuda muito. E ativem o sininho pra não perderem nenhum vídeo novo. E lembrando que se vocês quiserem comprar algum livro ou qualquer outra coisa na Amazon, por favor, lembrem de usar o link do canal, que tá aqui na descrição do vídeo, porque também me ajuda muito. E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Que daí eu vou falar mais sobre o que eu pretendo ler nesse vlog. Eu pretendo começar esse vlog com A Vida Invisível de Ed La Rue, da Vi Schwab. E eu tô particularmente muito empolgada, porque eu já ouvi muitas coisas boas sobre esse livro e, assim, eu quero muito dar uma segunda chance pra Vi Schwab. Eu quero ter uma relação boa com a Vi Schwab. Quem acompanha aqui o canal deve saber que eu li Vilão e eu não gostei, tipo, não funciona. Não é que eu não gostei, só que, assim, achei meio meh, sabe? Então, tipo, não funcionou comigo, então eu quero muito dar uma segunda chance pra Vi Schwab e eu quero que funcione. Então eu vou tentar com A Vida Invisível de Ed La Rue e eu tô muito empolgada mesmo. E tá na minha TBR de setembro. Aí eu pensei que, enfim, eu podia já ir matando a minha TBR, né, nesse vídeo. Então, basicamente o que eu sei sobre a história, eu vou falar, tipo, muito por cima, porque é o que eu sei, eu tô indo praticamente sem saber nada sobre a história, é que a Ed La Rue, ela fez um pacto com alguma entidade, alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa na vida dela e então ela fez um pacto pra, tipo, meio que viver pra sempre e, tipo, meio que ser esquecida por todos. Essa parte eu não entendi muito bem qual que é o catch aí, sabe? Tipo, se ela realmente queria ser esquecida por todos ou se foi uma coisa que só deu errado no pacto, mas enfim. E daí ela vive por vários séculos, talvez 3, não sei, eu acho que são 3. Enfim, ela vive por vários períodos de tempo, a história passa por vários períodos de tempo, até que ela passa na rua e, tipo, tem alguém que lembra dela, um homem, tipo, e daí vai desenrolando a história, mas enfim, eu estou muito empolgada. Essa história sempre me chamou muita atenção. E é isso, quando eu souber mais eu venho aqui falar pra vocês. Sem spoilers, obviamente. Se eu der algum spoiler eu vou tentar cortar ou eu vou sempre avisar. Então é isso. Vou começar. Esqueci de uma coisa, gente. Ai, o cronômetro, pelo amor de Deus. Calma. Aqui, então, vamos dar start. Então, aqui. Vamos começar.
Oi pessoal, eu vim aqui atualizar vocês da minha leitura e eu tô indo pra parte 3 do livro, deixa eu ver, isso, parte 3, que é na página 180. E assim, eu tô adorando e tá super funcionando dar uma segunda chance pra Vi Schwab. Agora são... é 00:48 e eu comecei a ler, eu acho que eu não falei a hora que eu comecei a ler, mas eu comecei a ler, era 13, quase tipo 13h30 da tarde por aí. Eu vou mostrar aqui como é que tá. Então, tá assim. Então eu li... eu não sei fazer a conta. 24, 18, deixa eu pensar. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 horas. Mas não é... eu não sei fazer conta, vocês viram aí. Mas enfim, eu não sou boa em contar horas. Mas agora finalmente, tipo, tá engrenando a leitura pra mim. Realmente a história segue a vida da Ed LaRue, como eu tinha visto que algumas pessoas falaram. A história dela começa no final dos anos 1600. E quando ela estava sendo obrigada a se casar e ela não queria se casar de jeito nenhum, ela queria ser livre, ela queria, enfim, fazer várias coisas da vida dela, mas ela não queria se casar, ter filhos, toda aquela coisa que, tipo, a mulher era obrigada a fazer naquela época. E então, no desespero, ela acabou fazendo um acordo com uma entidade, com um deus, só que era um deus, tipo, que não era bom exatamente. E aí ela pediu pra ser livre, aí essa entidade distorceu as coisas e então agora ela vive pra sempre e ela é esquecida por todos. Então todo mundo que ela conhece, no momento que a pessoa vira as costas, passa tipo 2, 3 segundos, a pessoa já não lembra mais dela. Mas mesmo assim ela não desistiu da vida dela, tipo, ela foi embora da cidade dela, porque ninguém mais lembrava dela lá. E ela seguiu com a vida dela. Mesmo, tipo, sendo uma vida bem complicada, ela teve o lado bom. E daí agora, então, passou 300 anos e ela tá em 2014 em Nova York. E aí ela foi num sebo e acabou que ela encontrou um cara que se lembrou dela. É muito legal ver essa parte quando ela percebe que ele realmente lembra dela e que ela pode falar o nome dela de novo, porque ela não podia mais nem falar o nome dela. Então é bem legal essa parte. Eu ainda não cheguei na parte que ela descobre o porquê que ele lembra dela e porquê que ela pode falar o nome dela pra ele. Eu ainda não descobri o que tá acontecendo, mas ele também parece ser diferente, tipo, não sei explicar direito, mas eu gostei dele, o nome dele é Henry, e pelo que eu vi até agora, tipo, pelo que deu pra conhecer até agora dele, eu gostei, e eu tô muito envolvida na história, e eu tô muito curiosa pra saber por que que ele se lembra dela e por que que ela consegue falar o nome dela pra ele, e qual é a falha que aconteceu ali na maldição dela, mas eu tô realmente muito curiosa pra saber o que vai acontecer, pra saber como é que acaba a história, tipo, se eles ficam juntos, se ela finalmente morre, enfim, tô realmente muito curiosa. E eu tô gostando muito da escrita da Vi Schwab aqui, e eu não lembro exatamente da escrita dela de vilão, mas eu lembro que eu não gostei de vilão, então, tipo, sei lá, mas aqui eu
tô adorando e eu tô bem feliz com isso, então tô até ficando mais animada pra ler aqueles 2 outros livros dela que eu tenho aqui, que eu não lembro o nome, mas é uma duologia de fantasia. Mas enfim, esse é o meu update. Eu não sei se eu vou ler ainda agora ou se eu vou dormir e eu continuo amanhã, porque eu até queria continuar lendo agora, porque eu não tô com sono e eu tô num ritmo bom de leitura, só que ao mesmo tempo eu tô acostumada a dormir, tipo, super cedo, tipo, entre 9h30 e 10h30. Então já passou bastante da minha hora de dormir. E daí eu não sei como é que eu vou estar amanhã, então, tipo, eu tô bem dividida sobre o que eu faço. Então, eu não sei, provavelmente amanhã vocês vão descobrir o que eu fiz. Mas é isso, eu só queria vir atualizar vocês de que eu tô gostando bastante. E é isso. Até depois. Oi, pessoal! Voltei pra atualizar vocês da minha leitura. Então, meu cronômetro tá em 15 horas e 13 minutos. Eu não sei fazer a conta de quanto tempo mais eu li. Eu acho que ontem à noite tava em 18 horas, né? Então, eu li mais umas 3 horas, é isso? Eu sei que não foi muito, mas enfim. E eu tô indo pra parte 5 do livro, que é na página... eu acho que é em torno da página 336, por aí. E, assim, eu acho que a parte que eu atualizei ontem vocês foi, então, que a parte que ela tinha conhecido o Henry, que era o cara que, então, finalmente se lembrava dela. E era isso. Mas, então, agora eles vêm passando um tempo juntos. E a gente descobriu o porquê que ele se lembra dela. E eu achei interessante, eu gostei do motivo que ele se lembra dela. A história é narrada em terceira pessoa, mas, tipo, os capítulos ainda são focados, tipo assim, meio que do ponto de vista da Ed. E daí agora os capítulos também estão intercalando com o ponto de vista do Henry. E aí eu tô achando um pouco chato. No início, quando começou a mostrar um pouco da perspectiva dele, eu tava achando interessante, mas agora eu tô achando um pouco chato. Eu não achei ele e os amigos dele uns personagens, assim, super cativantes. Eu gosto do Henry quando ele tá com a Ed, e daí eu gosto de acompanhar eles, mas o passado do Henry, que se passa em 2013, eu não tô achando muito interessante, mas enfim. A parte da Ed e LaRue eu ainda tô gostando muito. E, como eu disse, acompanhar os dois juntos eu ainda tô achando muito divertido. Tô achando muito legal ver ela, depois de 300 anos, encontrar uma pessoa que lembra dela, que ela não tem só o momento presente, que ela pode pensar no amanhã e depois de amanhã. E que, enfim, ela pode fazer planos e tá sendo realmente muito legal ver ela, enfim, ver ela feliz, eu acho. Não que ela, eu acho que ela não tenha tido momentos felizes nesses 300 anos, porque eu acho que ela teve sim, mas de uma forma diferente. Então agora eu tô indo, tem só esse pedaço e eu pretendo terminar hoje, agora de uma vez. Não sei se tem mais uma parte ainda, uma parte final, não sei. Eu acho que tem. Acho que eu passei aqui por uma outra parte. Então eu tô bem curiosa pra saber ainda o que vai acontecer. Eu acho que eu falei ainda na outra parte que eu vim atualizar vocês, que eu tô curiosa pra saber se eles acabam juntos, se a Ed morre, se ela continua viva, porque ela é imortal, né? Então, se ela continua viva, se os dois ficam juntos, se ela morre, se... enfim, pra saber qual que vai ser o final da história dos dois, pra saber qual que vai ser o final da história da Ed. Enfim, eu estou bem curiosa. Mas é isso, só pra atualizar vocês que já descobri o porquê que ele consegue se lembrar dela, que eu estou gostando, mas que eu não estou gostando do ponto de vista do Henry. Mas é isso, eu vou continuar lendo aqui e depois eu volto pra atualizar vocês. Ah, e só pra avisar, acho que eu não avisei, né? Eu acabei indo dormir ontem depois que eu atualizei vocês. E então eu acordei hoje e eu li, então, essas em torno de 3 horinhas, eu acho, né? Se eu tô fazendo a conta certa, gente, eu sou muito ruim pra contar horas, mas enfim, é isso. Então,
Oi, pessoal! Hoje é o dia seguinte, eu acabei de acordar e eu já tô vindo aqui avisar vocês que ontem à noite, de madrugada, eu finalizei A Vida Invisível de Ed La Rue, da Vi Schwab. E assim, gente, esse livro não é nada do que eu esperava. Eu não... Assim, eu estou chocada. Ele é mais ou menos o que eu esperava, porque eu tinha uma certa noção do que era a história, tipo, bem pequena. E eu tinha uma noção de que não tinha, assim, uau, super grandes acontecimentos e reviravoltas. Que era, tipo, uma coisa mais que ia seguindo a vida da Ed La Rue através aí dos séculos e tudo mais, né? Porque ela viveu 300 e poucos anos. Nesse quesito, tava certo, tipo, eu não me surpreendi nessa parte, mas em praticamente todo o resto eu me surpreendi bastante. Eu não sei exatamente como eu me sinto agora em relação a Vi Schwab, porque essa foi uma segunda chance que eu dei pra autora. Eu li Vilão e não gostei. Não gostei é muito forte, mas assim, não clicou comigo, Vilão. Então, essa foi uma segunda tentativa. Eu acho que eu escolhi bem, porque foi um livro que a premissa sempre me interessou muito. E assim que eu comecei a história, eu logo me envolvi bastante com a trama, a narrativa tava fluindo diferente, parecia que a escrita era diferente do que Vilão, por mais que eu não me lembre muito da escrita de Vilão, mas enfim, eu gostei. Mas também não foi tipo assim, uau, que livro incrível, que história incrível, que escrita envolvente, isso e aquilo, mas já estou super disposta a ler outros livros dela. Inclusive tenho uma duologia aqui em casa que eu acho que é Melodia Feroz, Voraz, alguma coisa assim. Então já estou super mais disposta e empolgada, animada pra ler esses outros livros dela que eu tenho, que eu comprei no momento de impulso, antes de eu ler qualquer outro livro da Vi Schwab. Então, é isso. Quanto à personagem, ela não foi uma personagem, assim, que me cativou, que, tipo, super me apeguei, que é aquele tipo de personagem que tu fica, tipo assim, meu Deus, esse personagem não pode morrer de jeito nenhum. Mas eu me apeguei bastante pra querer que tudo acabasse bem, então eu acho que já tá bom. Eu fiquei muito surpresa com o final, com a personalidade da Ed La Rue. Eu gostei que a Vi Schwab não criou uma personagem que é perfeita. A Ed La Rue tem muitas falhas humanas, e eu gostei de ver isso na personagem, principalmente numa personagem que vive 300 anos, que não consegue ficar na vida de ninguém porque é constantemente esquecida por todo mundo por causa do acordo que ela fez. Então, enfim, eu gostei de ver o modo como a Ed leva a vida, apesar de ficar bastante agoniada, sentir por ela, porque eu tentei me colocar no lugar dela várias vezes e não sei o que eu faria, eu não sei se eu conseguiria, eu gosto de pensar que sim, porque como ela mesmo diz, tipo, ela ainda foi livre, então ela ainda teve muitas coisas boas e, enfim, não quero também entregar muitas coisas, mas eu não sei, mas eu gostei muito de ter esse debate na minha cabeça, de pensar se eu faria isso ou não, se eu viveria desse jeito ou não. Então eu achei bem interessante. O personagem do Henry acabou me irritando cada vez mais perto do final. E eu acho que isso reflete um pouco mais no meu caráter do que na escrita da autora, então vamos relevar essa parte. Mas enfim, então eu só queria dizer pra vocês que eu terminei A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu terminei, eram 2 e pouco da manhã. O meu timer, deixa eu mostrar pra vocês. Eu já passei da metade da maratona, então foi aí que eu parei, em 11 horas e 5 minutos e 29 segundos. Eu não sei fazer a conta, eu sei que já passou da metade da maratona, que seriam 12 horas, né? Enfim, isso eu sei. Eu sinto que eu podia ter lido o livro um pouco mais rápido. Ele tem 500 páginas, se eu não me engano são 500 páginas certinhas. 502. Mas eu não tava num dia muito bom ontem, final de segunda, então a leitura rendeu bem devagar. Mas eu ainda tô feliz, é um livro de 502 páginas que eu li em 12 horas. E lembrando que eu fui pausando o cronômetro quando eu parava de ler, quando eu tive que sair, quando eu tive que fazer outras coisas. Mas enfim, e agora, o que será que eu leio? Eu tinha pensado em fazer nesse vídeo os livros que faltam na minha TBR de setembro.
E o que falta na minha TBR de setembro, que eu não vou fazer outros vídeos sobre, é amanhã e ainda outro amanhã da Gabrielle Zevin, acho que é assim que fala, que eu tô muito empolgada, mas eu já falei aqui, eu tô com um pouco de medo dessa história, eu não sei porque é bem fora da minha zona de conforto. E tem esse thriller doméstico que é Greenwich Park, da Catherine Faulkner. Então temos esses dois, eu não sei muito bem sobre o que é a história de cada um deles, mas é isso, quando eu decidir eu volto pra vocês descobrirem o que foi que eu escolhi, eu tenho que fazer algumas coisas agora, então é isso, até depois. Oi pessoal, hoje já é o dia seguinte da última vez que eu apareci aqui. Ontem várias coisas aconteceram e eu não consegui gravar, eu não tava nem com cabeça de ler. Hoje eu também não sei se eu tô, mas eu preciso tentar, eu preciso dar continuidade a esse vlog e eu preciso me distrair, então. Então, eu tinha amanhã e ainda outro amanhã da Gabrielle Zevin, acho que é assim que fala, pra escolher, e Greenwich Park, da Catherine Faulkner. Eu quero ler alguma coisa feliz, ou que eu acho que vai acabar feliz, mas eu quero ler uma coisa com pouca desgraça, e eu sei que eu posso quebrar muito a cara, tipo, depois ou durante, mas eu vou escolher amanhã e ainda outro amanhã. Eu não sei se é a escolha certa. Como eu disse, eu quero ler uma coisa feliz. Eu acho que tem muita coisa que não é feliz aqui, mas eu não faço ideia, porque, como eu disse, o que eu sei da história é aquilo que eu já falei pra vocês, então eu não faço ideia mesmo do que acontece. Amanhã e ainda outro amanhã é uma história intrincada, imaginativa e tocante que examina a natureza múltipla e complexa de nossos fracassos, identidades e deficiências, das possibilidades redentoras dos jogos e, acima de tudo, de nossa necessidade de conexão, de amar e sermos amados. Sim, é uma história de amor, mas diferente de tudo que você já leu. Eu tô repensando a minha escolha. Eu não tinha lido isso antes. Eu vou ler Greenwich Park. Decidido, mudei de ideia agora do nada. Vou ler Greenwich Park, que é um thriller doméstico. Provavelmente uma pessoa vai tentar destruir a vida da outra, porque é desequilibrada, ou não, sei lá, mas enfim. Vou ler Greenwich Park, vamos ver quanto tempo eu levo. Agora são... Agora é 11h40... Não, agora é 10h42 da manhã. Daqui a pouco, tipo, eu vou sair pra almoçar depois e aí eu vou ler o resto do dia. E o meu timer tá parado em 11h05. A última vez que eu tinha parado, já passamos da metade. E vamos ver então quanto tempo eu vou levar pra ler Greenwich Park, se eu vou precisar de mais do que 11 horas ou menos. Eu gostaria que fosse menos, que tipo eu conseguisse terminar Greenwich Park, que eu conseguisse pelo menos começar amanhã e ainda outro amanhã. Vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou começar Greenwich Park. Inclusive, Greenwich Park tava na minha TBR do mês de agosto, que foi meu noivo que escolheu, mas eu esqueci completamente. E eu coloquei pra escolher de novo na minha TBR de setembro, então aqui tá ele. Acabou que eu vou ler ele agora, então tá tudo certo. Mas enfim, então é isso. Depois eu volto. Oi pessoal, tô voltando pra atualizar vocês da minha leitura de Greenwich Park, que eu acho que eu nem atualizei vocês mais, mas eu tô indo pra página 323, não tem capítulos, então é isso. E assim, as horas aqui do meu desafio das minhas 24 horas já tô em 5 horas e 43 minutos, então tipo assim... não tá indo muito bem meu desafio, mas então, aqui... eu tinha falado um pouquinho sobre a história, né? Mas aqui então a gente conhece a Helen, que ela tá grávida. Ela já teve outras gravidez antes que não deram certo, então essa tá dando certo. Então isso é uma questão... uma questão pra ela. E ela tá indo naquelas aulas de pré-natal, de pré-parto, aquelas aulas de parto, de grávida que vão. E nessas aulas, então, ela conhece a Rachel, que é uma outra mulher grávida, obviamente.
E a Rachel, ela é uma mulher, assim, totalmente... ela é inconveniente, mas ela é, tipo assim, muito inconveniente. E ela fala o que vem na cabeça, ela fala alto e ela não tá nem aí com o que ela tá falando, com quem tá escutando. Ela fuma, ela bebe, ela não se importa com o bebê. E a Helen acaba se apegando a essa amizade porque ela tava muito carente nesse momento. Era pro marido dela ter ido na aula com ela, ele acabou não indo. Era pra amiga dela, que é cunhada dela, ter ido na aula também, ela não foi. E ela... A Helen é uma mulher, assim... Ela é uma personagem extremamente chata, eu não gostei dela. Ela me irritou bastante e ela é bem... Como eu disse, ela é carente, mas ela, assim, ela também... Ela é muito ansiosa, ela tem bastante problemas, assim, com relacionamentos. E, enfim, daí ela acabou se apegando a essa amizade. Todos os problemas da vida dela, ela contou pra essa Rachel. E a Rachel escutou tudo, ela foi uma boa ouvinte. E só que quando ela se tocou, essa amizade acabou, assim, já tomando proporções muito grandes. Ela começou a se tocar que tava indo meio que por um caminho não muito saudável, talvez meio perigoso. Tanto que, como a Rachel é, né, super expansiva, até um dia ela aparece de repente na casa da Helen sem avisar, e ela aparece de novo lá um dia pedindo pra ficar lá, então ela é super desse jeito. E assim, a Helen é uma personagem que ela nota as coisas, mas ela não faz nada, ela simplesmente deixa as coisas acontecendo. Ela meio que deixa as pessoas passar por cima dela, sabe? Tipo, até que as coisas ficam fora do controle, tipo assim. Agora a gente tá numa parte bem crítica. E assim, como eu disse, eu tô já na parte final da história, né? E só há algumas 50 páginas que a história realmente começou a ficar interessante, na minha opinião, porque até então eu tava passando muita raiva, mais raiva do que interessada, porque eu achei realmente a Rachel muito irritante e a Helen muito burra e mais irritante ainda. Os personagens, tipo, ligados a Helen, tipo, o marido dela, a cunhada dela, o irmão dela, eles têm alguns segredos do passado que ainda não explicou, mas eu acho que é tudo meio relacionado, é o que eu tô achando, mas enfim. Eu não consegui me apegar a nenhum personagem, achei todos chatos e vamos ver como é que vai acabar, se vai acabar valendo a pena ou não, mas só agora que a história começou a ficar minimamente interessante. Mas é isso, vamos ver como é que acaba e depois eu volto pra atualizar vocês. Pessoal, eu voltei. Eu finalizei Greenwich Park agora e são 10h36 da noite e faltam 3 horas e 35 minutos e 36 segundos das minhas 24 horas. Assim, eu não achei nada demais, não achei nada inovador. Como eu atualizei vocês antes, eu acho que eu tava ali pelas páginas 300 e tem... Deixa eu ver quantas páginas tem. Tem 443 páginas, então faltavam umas 100
umas 100 páginas, 100 e poucas páginas pra terminar. E foi mais ou menos por ali que a história começou a ficar interessante pra mim, então eu não gostei muito. Não foi, assim, o melhor thriller doméstico que eu já li, nem de longe. E, assim, eu achei todos os personagens bastante detestáveis. Não consegui me apegar a nenhum. E eu acho que eu realmente preciso dar um tempo de ler thrillers, porque eu realmente tô começando a ficar muito irritada lendo pessoas fazendo mal a outras pessoas. Pessoas doentes. Eu sei que as pessoas são doentes, né? Geralmente. Nos thrillers, né? As pessoas... Mas, enfim, eu tô querendo ler romance, tô querendo ler fantasia, tô querendo ler coisa legal. Mas, enfim, tem um plot twist aqui pro final, mas que não me deixou muito surpresa. Já era uma coisa, assim, que eu já tava imaginando, já tava esperando, já tava muito na cara. Tem também uma coisa que ficou meio no ar entre alguns personagens. Eu não sei exatamente como falar isso, mas aí eu fico tipo assim, porra, é muito óbvio o que aconteceu. Só deixar mais claro ainda o quanto os personagens são burros, tipo, por não se tocarem. O quanto a Helen é cega. Mas enfim, eu esperava mais, na real, do tanto que eu tinha ouvido falar sobre esse livro. Então não foi, assim, o que eu achei que ia ser. Mas eu realmente acho que, na real, eu não tô no mood pra ficar lendo thriller ultimamente, porque... gente ruim fazendo maldade pros outros ultimamente tá me irritando, então eu tô querendo ler coisa feliz. Como eu disse, sobraram 3 horas e meia do meu desafio de 24 horas. Eu não sei o que eu faço nessas 3 horas e meia. Eu não sei se eu começo a ler amanhã e ainda outra amanhã. É isso. Só pra avisar vocês, então, que eu terminei Greenwich Park. Eu não gostei. Então depois eu volto. Oi, pessoal. E então faltam 3 horas e 35 minutos do meu desafio de 24 horas. Eu resolvi, então, que eu vou começar amanhã e ainda outra amanhã. Eu vou ler por essas 3 horas ainda nesse vlog. E aí depois, então, eu vou continuar lendo. É isso, vocês... Eu já falei aqui sobre mais ou menos o que é, né? São 2 amigos que sempre se amaram, mas nunca foram amantes. Se unem em uma parceria criativa na indústria dos videogames, em um mundo que lhes traz fama, felicidade, tragédia, dúvidas e, de certa forma, imortalidade. Tem mais coisa aqui, mas basicamente eu só vou ler isso, né? Porque eu acho que o resto eu também não quero saber muito. Vou começar agora, vou ler por essas 3 horas ainda nesse vlog, e depois eu volto então pra dizer mais ou menos o que tá acontecendo. E aí a gente encerra o vlog de Lendo por 24 horas, que eu sinto que não foi o meu melhor momento de leitura, mas tudo bem, vamos lá. Oi, pessoal! Voltei e pra dizer que finalizei. Finalizei esse vlog, é às 24 horas, deixa eu mostrar pra vocês aqui, zerou, acabou tudo, o cronômetro. E então, assim, ainda tô lendo amanhã e ainda outra amanhã, mas hoje de tarde eram, acho que umas 4h30 da tarde quando acabou. Vocês vão ver ali porque eu gravei quando tava acabando.
Eu não lembro mais a hora que era, mas enfim, eu cheguei até a página 99 de Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Eu tô gostando bastante da história. Eu já gostei bastante da Sadie, eu gostei do Sam, e eu tô bem curiosa pra saber tudo o que vai acontecer com esses dois, como é que vai ser a vida deles, tudo pra saber como é que vai ser o jogo que eles vão criar. Eu não li toda a sinopse que tá aqui na orelha. Eu só sei basicamente, tipo, eu li só a primeira parte, que é basicamente o que eu sei do que tá acontecendo na história até agora. Eles são amigos desde a infância, eles se conheceram no hospital infantil, quando eles eram crianças, e eles se conheceram na sala de jogos. Então os jogos sempre tiveram presente na vida dos dois, e eles jogavam e conversavam sobre jogos e tudo mais, e a amizade deles sempre foi uma amizade muito legal, assim, sempre. E aí, então, uns anos se passam, eles ficam um tempo sem se ver, se conversar, aconteceram algumas coisas, até que eles se encontram numa estação de trem, super movimentada, assim, no meio do Natal, em época de Natal. E aí, então, eles... Também mais algumas coisas acontecem, mas é basicamente daí, então, que vem essa ideia deles criarem um jogo juntos. Eu tô numa parte que eles já começaram a criar o jogo, eles vão pedindo dinheiro emprestado, eles vão pedindo vários favores. O colega de apartamento do Sam, que eles estão na faculdade agora, né? Ele ajuda muito eles. Então, eu gostei bastante também do colega de apartamento do Sam. Eu espero que eu continue gostando dele até o final da história. E eles estão criando o jogo. E aí, o livro, ele, tipo... Ele passa alguns... Ele mostra alguns pedaços, assim, do futuro, sabe? Então, a gente sabe que o jogo deu certo. Mesmo a gente não sabendo ainda totalmente como é o jogo, só um pedaço, assim, né, de como eles estão começando a criar. Mas a gente sabe que deu certo e que quando eles estão com uns 30 e poucos anos, eles não estão se falando. Mas a gente não sabe por quê, enfim. Então, como eu disse, eu tô muito curiosa pra saber tudo sobre esses personagens. Eu já fiquei muito envolvida. Eu gostei da escrita da autora e eu gostei, assim, da Sadie, eu gostei muito dela. E, como eu disse, eu tô muito curiosa pra saber exatamente como vai ser esse jogo, porque do início que eles já criaram até agora, eu já gostei. E eu quero saber tudo, como é que se vai explodir, ou se vai demorar, ou enfim, e por que eles vão parar de se falar, mas enfim, eu já tô super envolvida e é isso. Eu queria ter lido mais, mas hoje não deu. Mas eu finalizei as 24 horas. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Quando eu terminar, vocês vão saber, eu vou vir falar dele aqui no canal em algum vídeo, então fiquem tranquilos. Mas, então, os livros que eu li completos nesse vlog foi A Vida Invisível de Ed La Rue, da Vi Schwab, e Greenwich Park, da Catherine Faulkner. E é óbvio que eu gostei muito mais de A Vida Invisível de Ed La Rue, porque eu não gostei de Greenwich Park. E então, eu já falei ali, né, o porquê que eu não gostei muito de Greenwich Park. E A Vida Invisível de Ed La Rue foi eu dando uma segunda chance pra Vi Schwab, e eu acho que funcionou. Eu quero tentar logo ler aqueles outros 2 livros que eu tenho dela ali, que é uma duologia. Eu gostei bastante da história, eu sublinhei bastante coisa, e daí agora eu quero voltar pra colocar as marcações que eu não tava fazendo antes pra não perder muito tempo. Eu gostei bastante, é uma história bem intensa. E agora que já passou uns dias que eu terminei, eu realmente acho que foi uma história, assim, bem marcante, que vai ficar comigo por um tempo, e quem sabe no futuro eu faço uma releitura, porque muita coisa acontece aqui e eu gostei muito dessa história. É isso, valeu super a pena dar essa segunda chance pra Vi Schwab, e ainda bem que eu escolhi A Vida Invisível de Ed La Rue. Obrigada a todo mundo que me indicou. E Greenwich Park, eu acho que eu preciso dar um tempo em thrillers, porque eu tô achando tudo muito repetitivo, tudo muito chato, os personagens muito detestáveis, muito irritantes, então eu acho que eu preciso dar um tempo em thriller,
mas eu não gostei, eu achei muita coisa óbvia e, enfim, é isso. Não sei se o problema foi esse, eu não sei se eu tento ler algum outro pra... Não sei o que eu vou fazer, mas enfim, Greenwich Park não funcionou muito comigo. E é isso. Esse foi o primeiro vlog de Lendo por 24 horas aqui no canal. Não foi do jeito que eu tinha planejado, muita coisa aconteceu essa semana. Eu quero fazer de novo e eu quero tentar fazer assim, tipo, literalmente lendo por 24 horas. Então, quem gosta desse tipo de vlog, acompanha aí o canal que em algum momento logo vai sair, tipo, de novo um desses, lendo por 24 horas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam, se vocês concordam com as minhas opiniões ou não. E lembrando que se vocês quiserem comprar algum desses livros, compre pelo link da Amazon que tá aqui na descrição do vídeo, que vocês me ajudam aqui com o canal. Lembrem também de deixar o like aqui nesse vídeo porque me ajuda muito. Se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos e ativem o sininho pra não perderem nenhum vídeo novo. E pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!